Graças e paz, irmãos e irmãs, amém? Glória a Deus por estarmos mais uma vez na casa do Senhor, amém? Pode fechar os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque Tu estás em nosso meio, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, por cada vida que está aqui, ó Deus, nessa noite, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, por podermos estar aqui, ó Deus, e adorarmos o Teu nome, Senhor, e engrandecermos a Ti, ó Pai. Oh, Jesus, obrigada por essas portas abertas, Senhor. Obrigada, Pai, por essas vidas que estão aqui hoje, ó Deus, disponíveis, ó Deus, para Ti, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que os nossos ouvidos agora, ó Pai, estejam atentos a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor fale verdadeiramente ao nosso coração. Que o Senhor nos ensine nessa noite, ó Pai. E que nós possamos aprender mais de Ti, Senhor. Aprender com o Senhor, ó Pai. E que cada vez mais, Senhor, nós nos tornemos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, ó Pai. A Sua imagem, Senhor, e a Sua semelhança, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós sabemos que esse é o mês que nós temos falado na igreja sobre evangelismo, né? É o mês de ênfase ao evangelismo. E nós sabemos que as pessoas necessitam conhecer o Senhor Jesus. E a Bíblia, ela nos fala de encontros com Jesus. E todas as vezes que as pessoas tiveram encontros com Jesus, esses encontros foram encontros transformadores. E hoje nós queremos falar um pouco sobre alguns desses encontros de Jesus e aprender com cada um deles. Quem esteve aqui no sábado que nós fizemos a evangelização vai novamente ouvir essa palavra. Se você vai ouvir de novo é porque você necessita. Amém? Mas eu quis dividir também com a igreja. Primeiro, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12, verso 3. Amém? Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Então, o primeiro encontro que nós queremos falar aí é o encontro de Maria com Jesus. Quando Maria se encontra com Jesus, ela tem um perfume precioso e ela quebra aquele vidro de perfume e ela lava os pés de Jesus com aquele perfume precioso. Ela buscou por esse encontro com o Senhor Jesus. Ela desejava se encontrar com Jesus e ela foi acolhida por Jesus, mesmo sendo julgada por aqueles que estavam à sua volta. Porque aqueles que estavam à volta dela disseram que você está desperdiçando um perfume caro que poderia ser vendido e o dinheiro poderia ser usado para dar aos pobres. Mas Jesus acolhe essa mulher e diz o quê? Ela está fazendo algo correto. Ela está preparando o corpo de Jesus para o momento que aconteceria logo mais à frente. Então Jesus acolhe essa mulher, mas nós vemos aqui que Maria desejava se encontrar com Jesus e por isso ela vai em busca de Jesus. Ela vai ao encontro de Jesus. Ela entra naquela reunião onde está Jesus e os discípulos e ela se encontra com o Senhor Jesus. E ali ela é acolhida por ele. O próximo encontro que nós vamos falar aqui está em João 4. Nós vamos ler apenas do verso 6 ao verso 10. Acredito que seja uma passagem conhecida de toda a igreja. Mulher samaritana. Amém? Vamos ler do 6 ao 10 apenas. Amém? E estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, e assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber,
pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Amém? O encontro de Jesus com a mulher samaritana. Muitas pessoas estão, assim como essa samaritana, se escondendo, fugindo de ter um encontro real com o Senhor Jesus. Nós vemos que essa mulher, ela se escondia atrás da religiosidade, atrás ali daquela intriga, daquela briga que tinha entre samaritanos e judeus, e ela diz assim: por que você está me pedindo água, se além de eu ser mulher, eu sou samaritana? Se judeus e samaritanos não se davam. Então ali, ela vai se escondendo de Jesus. E pouco a pouco, Jesus vai tirando as máscaras daquela mulher samaritana, e ela vai ficando ali, nós podemos dizer que nua na frente do Senhor Jesus, porque não tinha nada para esconder, não tinha nada que Jesus não soubesse, mas cada vez que Jesus falava, ela colocava uma coisa, ela colocava um empecilho. Quem conhece o texto sabe que era exatamente isso que estava acontecendo ali, E Jesus diz para ela o quê? A partir do momento em que você receber o que eu tenho para te dar, que é a água viva, você será transformada. E quando todas as máscaras dessa mulher caem, quando ela reconhece quem realmente ela é e que ela necessita desse encontro, ela é transformada e ela passa a ser uma missionária para aquele povo. E o próximo encontro que eu quero falar está em Lucas 19. Vamos ler do 1 ao 10, rapidamente, para nós não tomarmos muito tempo. Lucas 19. Do 1 ao 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com toda alegria. Vamos ler somente até aí. Nós vemos o encontro de Zaqueu com Jesus. Um homem rico, mas que sabia que necessitava de algo mais, porque a riqueza que ele tinha não lhe trazia paz, porque ele sabia que tudo que ele possuía era fruto de engano, era fruto de fraude, era fruto de roubo. E Zaqueu sabe que ele precisa, ele sabe que ele necessita, e ele vai ao encontro de Jesus por conta de uma necessidade. E ele sobe numa árvore, porque ele era de baixa estatura, para conseguir ver o Senhor Jesus, para conseguir ver quem é aquele Jesus que talvez pudesse mudar a sua situação. Porque aquele homem era rico, mas a sua alma era miserável. E quando ele se encontra com Jesus, Jesus olha para ele e fala assim: o que você está fazendo aí em cima dessa árvore? Desce, porque hoje eu vou estar na sua casa. E quando as pessoas olham aquilo, elas dizem assim: Jesus vai para a casa de um pecador? O que é que Jesus vai fazer lá na casa de um pecador? Mas Jesus vai para a casa de Zaqueu, e a vida de Zaqueu é transformada com este encontro com o Senhor Jesus. Porque o texto nos relata que Zaqueu devolveu tudo aquilo que ele havia roubado. E ele é transformado pelo seu encontro com Jesus. Então, em todos esses encontros, nós observamos como Jesus, de forma simples, coloca a verdade que liberta e que transforma em cada um desses encontros. Jesus é pontual quando ele se encontra com
Maria. Maria precisava de amor, Maria precisava de acolhimento, Maria não precisava do julgamento daqueles que estavam à sua volta. E ela é acolhida pelo Senhor Jesus. Ela é acolhida pelo Senhor Jesus. E ali ela derrama o perfume que inunda aquele lugar. Ela derrama o perfume que inunda aquele lugar. E esse encontro foi o encontro transformador para ela. Nós vemos o encontro da mulher samaritana com Jesus. A mulher samaritana, em todo tempo, ela tenta se esconder. Ela já está se escondendo porque ela vai buscar água no momento em que ninguém vai. Ela vai sozinha, sem as outras mulheres. Por quê? Porque ela era uma vergonha por conta da maneira como ela vivia, por conta da vida que ela levava. E Jesus olha para ela e vai tirando as suas máscaras. Vai dizendo para ela, você está procurando preencher a sua vida com a promiscuidade. Você já teve muitos homens, mas não é isso que vai preencher a sua vida. O que eu tenho para você é muito mais do que isso. E Jesus se encontra verdadeiramente com ela, coloca para ela a verdade. E essa mulher é liberta, e ela é transformada, e ela se torna uma missionária. Ela se torna alguém que fala o que Jesus fez por ela. Zaqueu, da mesma forma, como nós já dizemos aqui, um homem que tinha muita riqueza, mas que tinha a alma necessitada. E o que é que nós aprendemos com isso? Que Jesus nos ensina a amar. Jesus nos ensina, primeiramente, a amar aquele que é interessado. Amar o interessado. Quem que é o interessado? O interessado é aquele que quer conhecer o Senhor Jesus, assim como Maria. Maria, ela era interessada na presença de Jesus. Ela queria o encontro com Jesus, ela desejava esse encontro. O interessado é aquele que normalmente ele chega na igreja e ele quer saber tudo sobre Jesus. Ele quer saber tudo a respeito de Jesus. Ele quer entender como funciona. Ele é aquele que quando nós fazemos aqui um apelo, ele levanta a mão. E aí no outro culto nós fazemos outro apelo, ele levanta a mão de novo. Você olha assim, mas esse camarada já não aceitou Jesus? Por que ele está levantando a mão de novo? É porque ele está tão interessado pelo Senhor Jesus. Ele tem tanto interesse que por várias vezes ali, neste encontro que ele está tendo com Jesus, ele levanta a mão várias vezes no apelo. Ele quer saber tudo sobre Jesus. O interessado é aquele que está lá no seu trabalho e que sabe que você é cristã e que ele chega para você e que ele começa a te perguntar, olha, mas isso aqui na Bíblia quer dizer o quê? Quem já cruzou com gente assim? Que já te perguntou, que já te, mas não perguntando para te questionar, te perguntando porque está interessado em conhecer. E para ouvir o teu testemunho, que diz assim, nossa, eu vi que você postou lá uma parte do culto da sua igreja, que legal, aquela sua igreja é legal. Por quê? Porque está interessado em conhecer o Senhor Jesus. Ali há uma sede por conhecer o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nos ensina a amarmos essas pessoas que estão interessadas em conhecê-lo. E como é bom nós amarmos o interessado. É gostoso amar o interessado, porque é bom você falar de Jesus para alguém que está interessado em saber, que quer conhecer, que está com sede de Deus. É bom você pegar para discipular aquele que todo culto está levantando a mão para receber Jesus. É bom você, ficar com aquele que está com sede, que está vindo em todo culto, que na reunião de oração ele está, que você fala do evangelismo, ele vem, que você fala, olha, vai ter o culto disso, ele vem para limpar a igreja, porque ele está interessado em servir, ele quer fazer para o Senhor Jesus. E o Senhor nos ensina o quê? A amar este que está interessado, que está sempre disponível, que quer mais de Jesus. Mas o Senhor Jesus também nos ensina a amar o difícil. Quem é o difícil? O difícil é aquela que se esconde, é aquela que rejeita o Senhor Jesus, que sempre fala não, que questiona tudo que nós falamos. É aquele que chega para você e quando você nem falou,
ele já está te questionando. Ele já está querendo arrumar um motivo para dizer, não, mas eu também conheço a Bíblia, eu também sou filho de Deus. É aquele que tem sempre ali uma coisa, um motivo. Ou muitas vezes ele se esconde, ele não quer saber, ele foge para cá, foge para lá. Esse é o difícil. Ele rejeita, ele recusa. Mas o Senhor nos ensina a amar o difícil. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus amou uma mulher que era difícil. Quem amaria a mulher samaritana? Quem se encontraria com aquela mulher à beira do poço e mudaria totalmente a sua vida, se não a presença gloriosa do Senhor Jesus? Quem poderia tirar as máscaras daquela mulher? Quem poderia colocar as máscaras dela abaixo e com amor ir chegando ao ponto em que ela precisava ser tocada na sua ferida para que fosse curada e fosse liberta e fosse restaurada? Ela era uma mulher difícil. Ela não era uma mulher fácil. Jesus começa a conversar com ela e ela começa a fugir de um lado, fugir de outro. Ela começa a colocar os problemas que existem. Ela diz, eu sou mulher, por que você está falando comigo? E além de eu ser mulher, eu sou mulher samaritana. Você sabe que judeus e samaritanos não se dão. Por que é que você está interessado em mim? Mas o Senhor Jesus estava interessado naquela mulher difícil, que era a mulher samaritana, porque Jesus sabia que ela necessitava de um encontro transformador. E este encontro que transforma, só a presença de Jesus pode fazer. E o Senhor também nos ensina a amar o necessitado. Quem é o necessitado? É aquele que está em uma situação difícil. E muitas vezes nós olhamos e nós pensamos assim, o necessitado é aquele que está em situação de rua. O necessitado é o órfão. O necessitado é a viúva. Sim, são também necessitados. São também esses que carecem do Senhor Jesus. Mas muitas vezes o necessitado é aquele que está numa situação em que a sua alma está sofrendo de miséria. A sua alma está totalmente quebrada. E muitas vezes o necessitado não reconhece que ele precisa do Senhor Jesus. Mas ele precisa. E nós não podemos deixar de amar aquele que necessita do Senhor Jesus. Muitas vezes o necessitado também é aquele que chega na igreja e a primeira coisa que ele pergunta para a gente é, tem um pastor aqui? Eu preciso conversar com o pastor. Eu preciso conversar com uma pastora. Quantas vezes a gente está aqui, às vezes até num dia de bazar, alguma coisa, a pastora faz muitos atendimentos no dia do bazar, porque chegam pessoas aqui que estão necessitadas. Elas precisam falar, elas precisam dizer aquilo que elas estão passando, elas precisam de um socorro presente. Muitas vezes é uma situação em que a pessoa está ali, passando por tanta tribulação na sua alma, no seu coração, a sua mente está tão perturbada, que por vezes ela pensa em tirar a própria vida, e ela precisa de um socorro imediato, porque ela é uma pessoa que necessita do Senhor Jesus naquele momento. E nós não podemos deixar de amar e de atender o necessitado. Qualquer pessoa que chega à porta da nossa igreja, qualquer pessoa que chega até nós, enquanto cristãos, deve ser ouvida, deve ser atendida, porque pode ser o necessitado batendo a nossa porta, precisando ter um encontro com o Senhor Jesus. E o Senhor nos ensina a amar o necessitado. Quem era Zaqueu? Zaqueu era alguém necessitado do Senhor Jesus. Talvez ele não tivesse consciência da condição miserável em que a alma dele estava. Mas por curiosidade, ele vai atrás do Senhor Jesus. Ele sobe numa árvore para enxergar quem é esse Jesus.
E Jesus, de forma simples, olha para Zaqueu naquela árvore e ele diz assim: o que você está fazendo aí em cima? Desce daí. Você não precisa subir aí. Eu estou aqui disponível para você e muito mais do que isso. Eu vou estar na sua casa porque eu sei que você necessita de um encontro com o Senhor Jesus para ser transformado. E Zaqueu foi transformado. E quando nós sairmos daqui hoje, nós temos a missão de levar a verdade do Evangelho às pessoas. Nós temos a missão de promover encontros com Jesus. Você já parou para pensar nisso? O Senhor Jesus hoje não está mais andando no nosso meio. Então somos nós, eu e você, os responsáveis por levar as pessoas a terem encontros com Jesus. Eu e você somos promotores desses encontros. Mas para que nós possamos levar as pessoas a terem um encontro real com Jesus, encontros que transformam, nós precisamos transbordar aquilo que nós já recebemos. Quem era você quando se encontrou com o Senhor Jesus? Quem era você quando você teve um encontro com Jesus? Você era o necessitado? Você era o difícil? Você era aquele que estava buscando pelo Senhor, o interessado, e queria a presença dele de toda forma? Quem era você quando se encontrou com o Senhor Jesus? Você se encontrou com ele um dia. Se você está aqui hoje, é porque muito provavelmente você já teve esse encontro com Jesus. E hoje o Senhor Jesus te convida a transbordar daquilo que você já recebeu. Assim como ele disse para a mulher samaritana: se você beber dessa água que eu te dou, você nunca mais terá sede, mas você irá transbordar. Dificuldade aqui com a folha, só um minuto. Vamos lá. Mas para que nós possamos transbordar, nós precisamos antes estarmos cheios da presença dele. Vamos lá? E eu quero que você abra a sua Bíblia em Jeremias 2, versículo 13. É possível transbordar sem estar cheio? Tem como transbordar sem estar cheio? Você pega um copo de água, e se você vai enchendo, quando ele fica cheio, ele transborda, porque não cabe mais ali. Jeremias 2:13. Porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. E cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Olha só, lá no Antigo Testamento, nós vemos esse texto falando que Judá está se afastando de Deus. E o Senhor envia Jeremias para falar do perigo que estava acontecendo, de não voltar para a fonte de águas vivas, que é o próprio Deus. Por 40 anos, Jeremias denuncia o pecado do povo e chama para o arrependimento. E aí vem esse texto dizendo para nós sobre cisterna rota. O que é uma cisterna? A cisterna é o lugar onde é guardada a água potável. É um reservatório coberto e ali guarda a água. Mas se a cisterna está rachada, ela não consegue reter a água. Se a cisterna está rachada, ela não segura a água. Uma cisterna abandonada, ela serve para quê? Para esconderijo, ela serve para prisão. É para isso que serve uma cisterna abandonada. Ela não consegue segurar a água viva. Quando um viajante está ali viajando e ele procura por água, ele procura por algo que mate a sua sede, ele se encontra com uma cisterna e ele olha para aquela cisterna e se ali
É uma cisterna rota? Não vai ter água, não vai matar a sede daquele que está necessitando, daquele que está precisando. E eu te pergunto hoje, quem somos nós? Como nós estamos hoje? Nós estamos transbordando da presença de Jesus? Ou nós somos como cisternas rotas que não estão retendo água? Como nós podemos levar o mundo ao encontro do Senhor Jesus se eu não tenho para dar, se eu não tenho para oferecer? Eu me encontrei com o Senhor Jesus um dia. Eu caminhei com o Senhor Jesus. Mas ao longo da minha jornada, que tipo eu tenho me tornado? Uma cisterna rota, cheia de rachaduras, que não retém a água viva? Eu não tenho para dar? Ou você e eu somos alguém que tem transbordado? Nós temos recebido da fonte e estamos transbordando. Quem é você? Quem sou eu? A Bíblia nos conta que o povo estava se afastando do Senhor Jesus. Estava se afastando da palavra, estava se afastando de cumprir aquilo que era preceito, que não falava mais de Deus, que não falava mais dos feitos poderosos do Senhor, que começaram a construir e adorar outros deuses, e por isso são comparados a cisternas rotas. E o Senhor nos diz hoje sobre a nossa missão de sairmos e de levarmos pessoas a terem um encontro transformador com o Senhor Jesus. Porém, eu não posso oferecer aquilo que eu não tenho para dar. Como nós podemos levar pessoas ao encontro com Jesus quando nós não estamos retendo a água viva que é o Senhor Jesus? A água que sacia a sede que a humanidade tem, o desejo que as pessoas têm por um encontro com Jesus. E Jesus está neste lugar hoje. Jesus está aqui. E Ele é a fonte inesgotável. E antes que você e eu possamos sair e levarmos pessoas a terem um encontro real com Jesus, o Senhor deseja ter um encontro com você neste lugar. O Senhor Jesus deseja ter um encontro com você neste lugar. E o Senhor Jesus está te perguntando hoje: lembra quem você era? Lembra quem você era? Você era aquele que necessitava do Senhor Jesus? Você era aquele interessado no Senhor Jesus? Você era aquela pessoa difícil que ninguém dava crédito? Você era aquela pessoa que todos diziam: esse é impossível de se converter, esse é impossível de mudar de vida, esse é impossível de retornar para a casa de Deus? Você era aquela que levantava a mão em todos os apelos, que desejava ardentemente a presença do Senhor, que queria todos os dias fazer mais pelo Senhor Jesus, mas o tempo tem feito você secar e se tornar uma cisterna rota, e não retém a água viva. E o Senhor está dizendo para você hoje que Ele deseja ter um encontro com você primeiro, para que você possa sair e transbordar do amor de Jesus, porque aí será algo natural. Você vai transbordar Jesus para as outras pessoas, porque vai ser algo natural, que vai sair naturalmente. Quantas vezes nós nos questionamos: é muito difícil evangelizar, é muito difícil falar de Jesus. Por que é difícil? Por que está sendo difícil? Porque está faltando em mim. Eu não tenho para oferecer. E se eu não tiver para oferecer, não vai sair naturalmente. Vai travar, não vai ter o que falar. Por quê?
Porque nós falamos daquilo que vivemos, nós falamos daquilo que experimentamos, nós falamos daquilo que amamos e daquilo que temos paixão. Você tem tido paixão pelo Senhor Jesus, você tem amado a palavra de Deus, você pode transbordar desse amor para os outros, somente quando você é cheio dele. Existem lá fora um mundo necessitado do Senhor Jesus. Existe lá fora um mundo que precisa do Senhor Jesus. Existe lá fora pessoas que precisam do Senhor Jesus. E você e eu precisamos transbordar da presença dEle aonde quer que nós estejamos. Evangelismo não é um dia em que a igreja se reúne para sair às ruas e falar de Jesus. Evangelismo é todos os dias aonde eu e você estamos inseridos na sociedade. Evangelismo é você na sua casa, é você no seu tempo de mesa, com a sua família, com o seu esposo que não tem o Senhor Jesus. É Ele olhar para você e ver: a minha esposa transborda a presença de Jesus. Eu quero isso para a minha vida. Eu não posso estar longe desse amor. Porque o amor de Jesus atrai. O amor de Jesus é convidativo. E nós precisamos transbordar essa presença. Você precisa transbordar essa presença no seu trabalho. Você precisa transbordar essa sua presença de Jesus na sua faculdade. Você precisa transbordar a presença de Jesus em todos os lugares. Você precisa transbordar a presença de Jesus nos cultos. Você precisa transbordar a presença de Jesus com a pessoa que está ao seu lado e que sentou ali e que muitas vezes está precisando de um abraço, de um cuidado, de uma palavra. Você precisa transbordar a presença de Jesus. E o Senhor Jesus quer que você seja cheio dele dessa noite. O Senhor Jesus deseja que eu e você sejamos dele, cheios dele, até transbordar. Para que nós possamos falar dele todos os dias, em todos os lugares. No mais ordinário, no dia comum. Hoje me aconteceu uma situação comigo e com o Márcio. São experiências que Deus tem me dado que parecem coisas pequenas, mas não são, porque são experiências que o Senhor tem me dado. Nós saímos para comprar algumas coisas no mercado e na correria do dia falou assim: vamos comer aqui, né, no restaurante aqui mesmo, para já adiantar. E a gente estava sentado ali comendo, chegou um morador de rua e ele parou e ele falou assim para o Márcio: você paga uma comida para mim? Aí o Márcio, tá bom, pago, né? Levantou, foi lá para ver se... Ele, eu quero uma Marmitex. Se tinha ali uma Marmitex, e ele ficou sentado do meu lado. E eu comecei a conversar com ele do Senhor Jesus. Eu comecei a falar para ele de Jesus. E aí eu comecei a perguntar da vida dele. E aí ele começou a me falar. E eu falei para ele assim: você já ouviu falar de Jesus? E ele falou: eu já ouvi. Eu falei: você sabia que Jesus pode transformar a situação da sua vida? Ele é só Deus mesmo, né? E aí eu comecei a perguntar para ele, se ele morava na rua, se ele tinha família. E eu comecei ali a tirar as máscaras daquele homem pouco a pouco. E ele começou a me contar coisas que eu acho que talvez ele não quisesse contar. E o Márcio lá, vendo que podia pedir de comida para ele, de repente, num certo momento da conversa, ele virou para mim e falou assim: eu não quero mais Marmitex, não, obrigada. Eu vou embora. Ele foi embora. Ele não comeu a comida dessa terra, mas ele comeu a comida espiritual que eu tinha para dar para ele naquele momento. Eu pude oferecer Jesus. Eu não sei o que esse encontro vai proporcionar para esse homem. Eu não sei, mas a minha parte foi feita. Eu falei para ele do Senhor Jesus. E Deus tem me ensinado sobre esses encontros diários que nós temos e que muitas vezes nós deixamos passar. Nós achamos que não significa nada. Nós achamos que não vai fazer diferença. Porque eu não vou ver o resultado. Eu não sei o que vai acontecer. Mas a presença de Jesus, ela tem que transbordar.
A presença de Jesus, ela precisa transbordar. Nós precisamos falar em todo tempo. Há um mundo necessitado de encontrar o Senhor Jesus. E Jesus está nos chamando à grande comissão. Cada um de nós é responsável por levar Jesus. Eu e você somos responsáveis por levar Jesus. Somos responsáveis por transbordar dessa presença. E é por isso que nessa noite eu quero te convidar para que você se levante e para que você ore neste lugar, para que você clame pela presença de Deus, para que se você tem sido uma cisterna rota que não retém água, se você diz assim, Karina, eu não tenho para dar, eu quero te dizer nessa noite que o Senhor vai te encher até transbordar e você vai começar a ter encontros com pessoas e pessoas serão levadas à presença do Senhor Jesus por encontros que você vai promover. Encontros na sua família, encontros no seu trabalho, encontros na rua, encontros no ônibus, encontros no metrô. Encontros na padaria, eu não sei aonde você vai estar, mas você vai dizer em todo tempo, eu sou aquele, eu sou aquela que vai levar pessoas a terem um encontro com Jesus. Mas para que isso aconteça, o Senhor está dizendo que Ele quer se encontrar com você hoje. Da mesma maneira que Ele se encontrou com você no passado, da mesma maneira em que um dia Ele te encontrou e você podia ser a pessoa mais difícil, a pessoa mais desacreditada, e Ele transformou a sua vida e você está aqui hoje. Ele está dizendo, esses encontros ainda podem acontecer e eu quero usar a sua vida. E se você está aqui nessa noite, está dizendo, eu nunca tive esse encontro com o Senhor Jesus, eu nunca tive esse encontro, saiba que Ele está aqui hoje. Ele está aqui nesse lugar e Ele está dizendo a você que Ele pode transformar a sua vida e a sua casa. Como Ele olhou para aquela mulher samaritana e disse para ela, a promiscuidade não vai te levar a lugar algum, não é disso que você precisa. Hoje o Senhor está aqui e Ele diz para você, a droga que você usa não vai te levar para lugar algum. A bebida que você procura não vai te levar a lugar algum. O vício não vai te levar a lugar algum. E eu não estou falando isso porque eu conheço a sua vida. Eu estou falando isso porque o Senhor Jesus está aqui e Ele está dizendo mais uma vez, eu quero me encontrar com você para transformar a sua vida. Eu quero te encher dessa presença.